Oi pessoal, começa agora o nosso Slow Talk para quem tem prazer em conhecer, que é o Quem Somos Nós. A gente tem 5 anos e se você quiser conhecer todas as conversas que nós já fizemos, busque lá Quem Somos Nós no seu podcast, ou assista pelo YouTube, alguma das séries mais recentes que a gente tem aí nos últimos 2 anos. Ou ainda vai lá, quemsomosnós.com.br e encontra tudo em qualquer formato que você quiser. Continua hoje uma série que surgiu de várias conversas com pessoas de todos os espectros políticos, mas sempre pessoas preocupadas pelo momento estranho que o mundo e o Brasil vêm passando. Nós estamos aqui para examinar as causas históricas do autoritarismo e como ele vai se infiltrando lentamente na sociedade até tomar conta dela. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com o professor aposentado de Ciência Política da USP, o ex-secretário de Direitos Humanos, membro da Comissão Nacional da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro. Quem é você? É difícil falar sobre mim mesmo. Quer dizer, a vida inteira, desde que eu fiz o doutoramento, eu dei aula aqui, na Unicamp, na USP e fora. Eu acho que eu passei tanto tempo fora do Brasil como aqui, em Brown, na Colômbia, em Paris. Mas, paralelamente a isso, depois de 95, eu passei a ter vários mandatos das Nações Unidas na área de direitos humanos. Então, eu lidei com países bastante diversificados, a Birmânia, o Togo, o Timor-Leste, depois com questão de violência contra as crianças. E hoje eu coordeno a Comissão de Investigação da ONU sobre a Síria. Paralelamente a isso, eu também fiquei 8 anos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, existe o sistema ONU, existe o sistema interamericano, que tem uma comissão e uma corte interamericana. Foi a corte que deu, depois de nós termos reconhecido a jurisdição da corte durante o governo Fernando Henrique, a corte deu a famosa sentença Gomes-Lund sobre a guerrilha do Araguaia, que definiu que a anistia, ao contrário do que o nosso Supremo quis fazer crer, que foi um pacto entre o Estado, a ditadura e a sociedade, na verdade foi uma auto-anistia, ela não tem valor. E basicamente hoje eu também ajudei a criar duas entidades, um arquivo Edgar Lowenhoff, o maior arquivo de história social do continente, cujo um dos diretores foi o meu saudoso amigo Marco Aurélio Garcia, que morreu há pouco tempo. E aqui, que vamos comemorar 30 anos, o Núcleo de Estudos da Violência, que o Sérgio Adorno fundou comigo faz 30 anos. E a última coisa que eu também me meti todo esse tempo foi a Comissão Teotônio Vilela, que foi uma comissão criada em 83 com o Severo Gomes, o Gabeira, o Zé Gregório, e que também sobreviveu. Era uma comissão formidável porque havia de todas as tendências, Marilena Chauí, Eduardo Suplicy, Bicudo, e todos nos dávamos magnificamente. Foi uma boa experiência na minha vida. Eu acho que chega de falar de mim. Não, na verdade, assim, como que você foi se encaminhando para esse assunto? Como é que aconteceu essa escolha, ou não foi escolha, você foi sendo encaminhada para direitos humanos, para... Nada estava previsto. Eu vou contar um pouco a anedota. Como meu avô era da Marinha, a minha avó achava, e a minha mãe achava que eu tinha que entrar na escola naval. Felizmente eu tinha pé chato. E apesar de ter usado anos uma palmilha Dr. Show de metal, uma coisa meio medieval, não deu certo. Aí disseram, bom, agora você vai ser diplomata.
E aí eu me preparei, tinha professor desde os meus 7 anos de inglês e francês, etc. E aí não passei no concurso em francês. A minha professora suíça quase que me agrediu, porque eu já falava francês muito bem. Bom, aí eu resolvi, eu tinha acabado o direito, resolvi ir para a França fazer ciência política. E no dia eu estava me lembrando com o Fernando Moraes que a minha primeira atividade de direitos humanos foi fantástica, que foi uma vez o Eduardo Mulaert me telefona, nós somos amigos em Paris, para eu ir a uma missão que era visitar o delegado-geral Riquetti, que gostava de espancar travesti e prostituta. Aí eu me lembro, fomos em procissão, Ruth Escobar, Darcy Penteado, o próprio Fernando, Suplicy, Vinícius Caldeira Branco, para visitar o delegado-geral. É a primeira vez na minha vida que eu me via diante de um policial, as minhas pernas tremiam. Talvez uma indicação que eu não estava preparado para isso, que a minha avó, que tinha pago a minha psicanálise quando eu tinha 19 anos, pagava todas as minhas despesas de professores particulares. Eu tinha uma conta na livraria Francisco Alves, no centro da cidade, que eu podia comprar o que quisesse. E aí ela me telefona de noite, no dia dessa minha primeira incursão numa ação de direitos humanos, e ela diz assim: Paulo, eu vi você na TV Bandeirantes. Eu disse: ai, que ótimo. Foi para isso que você foi educado? Você não tem nada a ver com aquela gente. Desde então, eu nunca abandonei aquela gente. É presa, são crianças jovens executadas pela polícia, enfim, desde... Eu nunca mais abandonei isso. E aí, quer dizer, eu caí no circuito internacional um pouco por causa da experiência do Núcleo de Estudos da Violência, mas também porque eu tinha colegas e companheiros que estavam na vida exílio. Internacional, ou no Itamaraty, tipo o Celso Amorim, o Gilberto Saboia, o Gilberto foi meu contemporâneo na Faculdade de Direito. Porque uma biografia, ela é muito feita das conexões que você consegue fazer. Não, eu nunca projetei fazer o que eu faço, mas eu acho que hoje eu faço a coisa que mais me interessa. Você acha que faz sentido, é isso? Eu acho que faz sentido. Deu sentido para... eu também teve 2 incursões que eu valorizo. Uma foi... eu fui assessor especial do governador Montoro, que é uma pessoa... Foi uma maravilha, uma pessoa extraordinária, um intelectual político finíssimo. 4 anos, assim, fantástico. E depois também eu acabei secretário de Estado do governo Fernando Henrique Cardoso, de Direitos Humanos. Direitos Humanos. Naturalmente, foi uma experiência ótima, fizemos várias coisas, os programas nacional de direitos humanos. Isso foi a minha única incursão, mas só em direitos humanos, nunca meti em política. Quando eu tive essa experiência de governo, eu só discutia questões de direitos humanos. E depois do governo Lula também, eu participei do preparo da lei de proibição de castigo corporal contra as crianças, que chamam erroneamente Lei da Palmada, e também depois a comissão que preparou o projeto da Comissão Nacional da Verdade. É verdade, né? E o meu último cargo foi que eu fui membro e coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Eu acho que é meio cabotino falar de si mesmo. Não, mas é bom. Você me perguntou... Não, mas é importantésimo. É importantésimo. Mas é um percurso em zigue-zague, não é uma... Eu estava destinado a isso, eu nunca estive destinado. Nada, nem nunca pensou nisso, as coisas foram acontecendo. As coisas vão acontecendo. E hoje você tem uma ideia de que era isso que tinha que ser. Mas, quer dizer, de uma certa maneira, não quer dizer que eu tive influências que eram a base disso. Por exemplo, o doutor Alceu Moroso Lima, que foi o primeiro intelectual católico a denunciar o terrorismo de Estado do golpe de 64. Então, eu era muito ligado ao doutor Alceu, e também os jesuítas ligados à justiça social, como Padre Ávila, Fernando Baixo Ávila, que foi absolutamente formidável, e também o Cândido Mendes de Almeida, com quem eu cursei o primeiro curso de ciência política na minha vida. Então, quer dizer, eu não sabia
mas as coisas vão se acumulando. É. Os alicerces, se é um pouco pedante falar isso, já estavam sendo colocados. Bom, quando você fala um pouco assim das suas experiências, vou falar a minha sensação, eu falo, nossa, ao mesmo tempo é um tempo com pessoas muito fortes, né, com valores nas pessoas que foram citando e tal. Parece que a gente tem a sensação que hoje a gente não tem esse tipo de liderança, tipo o Franco Montoro. Pode ser que eu esteja enganado, mas quase que dá uma saudade, não da ditadura, não obviamente das coisas, mas de como as pessoas se colocavam, etc. Você sente diferença, assim? Isso é uma bobagem minha ou você... Não, eu absolutamente não acho. Muitos desses políticos, os três políticos que fizeram a transição, sem falar de um outro do quarteto da transição, que foi o Dom Paulo Evaristo Arce, mas tanto Tancredo, que era de quem se falava que ele estava sempre na hora certa, na derrubada do Jango, no enterro do Getúlio, o próprio Leonel Brizola, que voltou, e o Franco Montoro. Foram os três governadores progressistas, você se lembra, eleitos em 83. Uhum. Evidentemente que você tinha outras figuras também até vindas do horizonte do regime militar, como o maravilhoso Teotônio Vilela. Hoje os jovens não se dão conta do ícone que era o Teotônio Vilela nos anos 70, 80. O Enfio fazia... Teotônio era um personagem, né? E aí outra pessoa que também eu fui ligado, conversávamos quase todo dia, que era o Severo Gomes, que tinha sido ministro do Geisel, hoje na pauta por ter autorizado pessoalmente o assassinato, a execução. Apesar dele se apresentar como um clean, né? Mas, na verdade, por exemplo, foi no governo dele que foi dizimada a maioria do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, no governo Geisel. E, o outro, o Severo Gomes, eu acho que eu falei do Severo. O Severo, um defensor dos direitos indígenas. Hoje nós temos o Parque Yanomami, graças a ele. E tem vários outros, eu não vou ficar lembrando muito. Quer dizer, eu acho que nesses valores que você está falando, eles são egressos da democracia quer dizer, da 46, 64, ou da própria ditadura. Quer dizer, não lembrar também que um dos intelectuais que teve maior êxito foi o próprio Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, na hora que ele cismou de ser candidato a senador, os colegas americanos não entendiam, e franceses não entendiam nada. Como? Por que ele vai se meter na política? Nisso. Agora, eu acho que... que não são os mesmos. É difícil ter um novo Teotônio, ter um novo Severo, ter um novo Franco Montoro. Eu acho que estão surgindo liderança, bom, sem falar do próprio presidente Lula, enfim, que ele emergiu nas greves. Das greves. Eu me lembro que eu ia com a minha mulher, Ana Luísa, nós íamos a São Bernardo com Severo e Teotônio, ou Montoro, para lá, da solidariedade. Eu me lembro do Montoro salvando um operário que chamava Alemão, pondo no carro oficial dele de governador. Quer dizer, mas hoje eu acho que a sociedade se tornou imensamente mais complexa. Eu acho que se perdeu a memória do que foi a ditadura. Quando você tem um candidato ou candidatos defendendo torturadores, a tortura, a ditadura, realmente, eu acho que a minha geração subestimou o Brasil ter ultrapassado o autoritarismo. Eu acho que foi um grande ganho. Mas, enfim, eu não fico me lamentando. Eu acho que há novas... Tem um deputado, só para citar um, outros vão ficar com ciúme, mas ele foi meu aluno, o Paulo Teixeira, que é um deputado do PT, totalmente engajado na luta da legalização das drogas. É um político de primeira qualidade. O Eduardo Suplicy tem uma carreira absolutamente intocável, notável pela dedicação enorme a ele das causas que nós achamos que esses outros... também. E uma coerência fantástica. E então,
qualidades que Você não sente, então, que a gente está... Não é isso? Não. Eu acho que... Não, é claro que eu não me entusiasmo por esses reacionários, esses jovens da MBL, que levaram grana da Fundação Atlas, ligada aos irmãos Koch. Eu não rezo muito pela teoria conspiratória, mas que houve dinheiro americano para as mobilizações dos 2010, houve. Eu falo da enorme presença, por exemplo, de movimentos na periferia, movimentos populares, movimentos de jovens negros, as mães dos executados pela polícia militar. Isso, e graças a tudo que nós não tínhamos, a internet, as redes sociais... Eles estão aparecendo mais. É absolutamente fantástico. Quer dizer, eu não quero fazer jogo do contente, mas de uma certa forma, aquilo que você está lamentando é compensado por essa emergência de novos atores e novas formas de militância. Eu queria pegar aquilo que você falou, esse pessoal novo não sabe... Eu quero pegar duas coisas que você falou. O pessoal novo não sabe o que foi a ditadura, né? E talvez não saiba identificar como ela vai se instaurando. Porque antigamente ela entrava meio na porrada. Agora... É suave. É de uma outra maneira, tá certo? Assim, é uma outra maneira, ela não deixa de ser ditadura. A gente vê isso em vários países do mundo, indo para a direita no sentido não econômico, mas sim no sentido de a direita de ditadura, mas é uma coisa forte. Tem de esquerda também, mas está acontecendo mais para a direita agora, mas obviamente ditadura é ruim de qualquer que seja o lado. Então a primeira coisa é isso, assim, conta pra gente um pouquinho a tua experiência de percepção de quais são os sinais que a gente tem que ficar prestando atenção a respeito da ausência de democracia. E segundo, que eu acho legal que você estava falando, acho que a minha geração se animou demais, achou que já tinha superado, né, regimes totalitários, mas na verdade talvez o Brasil não tenha conseguido superar totalmente. Porque eu acho que uma coisa liga na outra, né? Olha, sem ser pedante, eu devo dizer que, pessoalmente, outros colegas meus, nós não nos surpreendemos muito. Por quê? Porque desde a nossa transição, um dos únicos que falavam isso era o Alfred Stepan e o Guilherme O'Donnell, dois saudosíssimos amigos meus. O fim da ditadura não é o começo da democracia. E o problema, apesar de que a Constituinte e a Constituição de 1988 ter sido notável, mas o núcleo duro, que é a base de um autoritarismo do Estado, que é o sistema de segurança, não foi intocado. O que está na Constituição é o que foi reescrito sobre o que os militares decidiram. Naquela época se falava assim, era a única maneira. Não é isso assim? Não dava para mexer, porque senão a gente... Eu não estou dizendo se é verdade, mas é o que se falava e falava, temos que fazer é verdade, assim, o discurso é esse, mas é um discurso desconfiável, porque, na realidade, esses limites não precisavam ter sido tão categóricos como foram. Não, os militares não deixaram. Eles vão dizer. Os militares, apesar de não terem sido derrotados numa guerra, eles estavam totalmente desarticulados. Quer dizer, não tinham, e divididos também, divididos, né? Nenhuma condição, depois dos horrores que eles fizeram na ditadura e a maneira que o governo militar acabou, eles não tinham nenhuma articulação. Então, isso aí era um pouco conversa para boi dormir assustado. Então, eu acho que os governos democráticos, eu não eliminaria nenhum, acho que todos deram alguma colaboração, tem uma certa responsabilidade no esquecimento do que foi o autoritarismo. Especialmente porque essa democracia ela não estava sendo consolidada. Quer dizer, quando você tem uma das faces do Estado, que é a face da repressão, que ela não foi intocada, e, por outro lado,
a punição dos crimes da ditadura, que não aconteceu absolutamente, isso é indício que isso pode acabar mal. Qual é para mim hoje, não, já faz algum tempo, qual é o teste da democracia brasileira? O teste da democracia brasileira é acabar com o apartheid de fato, a qual está submetida hoje a maioria negra. Os pretos e pardos, essas denominações horríveis do censo, a totalidade dos negros, compreendendo os pretos e pardos, são 53,5% da população. Quer dizer, essa democracia tão alentada, ela não conseguiu integrar os negros. Quer dizer, 70% dos negros, os números são quase 20 mil, acho desde 2012, que foram mortos pelas polícias militares no Brasil, 70% são negros. Como diz uma jovem pesquisadora, a tese dela é muito interessante, Réis Negra, Justiça Branca. A maioria esmagadora da população carceral no Brasil é negra. Dos 700 mil, tem 240 mil que não tem nem sentença. Essas prisões brasileiras são os navios negreiros do século XXI. Quer dizer, a população negra está no rodapé de todos os indicadores. Houve uma melhoria em termos das cotas, das políticas afirmativas que começaram no governo Fernando Henrique. Nesse governo se criou bolsas para os candidatos ao Itamaraty. Os que foram selecionados, era emocionante ver os negros selecionados. Hoje, porque era tudo branco, só tinha diplomata branco, uma vergonha. Com nome comprido. Nome comprido e descendente todo mundo descendente da nobiliarquia, da fajuta nobiliarquia brasileira. Não dava, isso é uma vergonha. Não dava para continuar desse jeito. Então, eu acho que a democracia não colocou em questão a desigualdade, muito pouco. Se você olha a estrutura do imposto de renda, quer dizer, os 0,1% mais ricos pagaram uma alíquota de 9%. Quando paga? Quando paga. O Brasil é o campeão da concentração de renda nos 10% mais ricos. Ninguém nos bate, nem a Índia. Então, isso que hoje está mais saltando aos nossos olhos foi o que aconteceu até o governo Dilma. Eu quero ressaltar... E por que ninguém mexeu? Foi covardia? Foi porque o Fernando Henrique não ignorava isso, o Lula não ignorava isso, tá certo? Por que ninguém mexe nessa... Não, eu acho por que é tão injusto, difícil? Eu acho que é injusto dizer que ninguém mexeu. Não, ou mexeu pouco, tá bom, eu concordo com o você. Gini melhorou, quer dizer... o país melhorou em tudo. O país melhorou. Quantos saíram da pobreza extrema com a Bolsa Família e outros programas sociais? O problema é que os presidentes, e eu só vou falar desses três, jamais têm maioria no Congresso. Então, todos os três foram obrigados a se associar aos cleptocratas, os corruptos, os fisiológicos. Eu adoro esse adjetivo fisiológico. Os fisiológicos, que é uma metáfora médica, os fisiológicos desse Congresso. Agora, qual é a diferença? Quer dizer, eles tinham limites. Se você olha os 3 diários do Fernando Henrique, é ele lidando todo dia com ele tem que ceder aqui para andar um centímetro ali, todos né? lidaram. Quer dizer, qual foi a diferença do governo Fernando Henrique e do governo Lula? Num não tinha o PT e no outro não tinha o PSDB. O resto é toda essa... choldra de políticos fisiológicos. A maioria vindo da ditadura, tá certo? Ou boa parte, não sei se é a maioria, mas boa parte, ou pelo menos os cabeças. Alguma parte. E com eles, quer dizer, não é que eles não é só que eles davam apoio político, é que esse apoio político recebido desses fisiológicos é um apoio tremendamente conservador. É o que está acontecendo hoje. Até o André Singer falou isso na entrevista dele. O que acontece depois do golpe do impeachment com esse governo Temer? É que tanto no governo Fernando Henrique, no governo Lula e no governo Dilma, eles não tinham, eu não quero ser tão pedante,
eu diria que eles não tinham a hegemonia do bloco no poder. Quer dizer, eles não controlavam todas as decisões. Hoje, esses corruptos têm a hegemonia do bloco no poder. Né? Então, o que Fernando Henrique, Dilma e Lula fizeram foi graças às suas visões, que eu colocaria todos, ainda que os meus amigos petistas talvez não fiquem contentes, num bloco progressista. Um bloco que não é de centro-direita. Não é? E aí, agora, por que hoje tudo isso vem à tona? Justamente por isso. Justamente porque esses foram capazes de conceder melhorias mínimas para a maioria pobre e negra da população. Isso, como o André diz na entrevista, André Singer, diz na entrevista na Folha de São Paulo, numa entrevista da segunda, é que as classes que tinham se aliado, por exemplo, ao presidente Lula, e entusiasticamente, né? Eu conheço empresários que precediam a visita do Lula para esperá-los no lugar, não só empresários como banqueiros, todos votando no Lula. Agora, a maioria dessas classes médias altas e as classes dominantes, elas foram se apavorando com as concessões. Com a possibilidade do povo participar do país. Efetivamente. Não sobre um populismo, mas claro. Efetivamente. Então, agora, isso foi esse temor das elites brasileiras. Tem um vídeo do Roda Viva, do Darcy Ribeiro, que ele adora. São invejosos, são ociosos, os membros dessa classe dominante. E essa elite que entrou nessa tramóia do impeachment que nos coloca nessa situação. Agora, para completar o bolo, tem uma coisa que meus amigos e eu começamos a trabalhar nos anos 90, um pouco na linha do que o Guilherme O'Donnell fez, de dizer que no Brasil que está sedimentado um autoritarismo socialmente implantado. Então, quando acaba o autoritarismo da ditadura, assassinato, sequestro, tortura autorizado pelo presidente Geisel e os seus coleguinhas, continua a transição para o governo civil, foi o governo Sarney. Pré-constituinte. O presidente Sarney... Que veio da arena, veio da ditadura. Mas eu gosto sempre de ressalvar, eu encontro o presidente Sarney, eu não vou poder dizer diferente, mas o senhor assinou a Convenção Internacional contra a Tortura em 95. O Brasil foi um dos primeiros a assinar. Os militares, os outros tratados não tinham ratificado isso, mas a Convenção da Tortura, que era uma convenção nova, aí o Sarney me disse sempre, não, você está esquecendo que eu também assinei o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, é um pacto internacional importante que os militares não tinham assinado e muito menos ratificado. Então, eu não quero complicar muito a história, mas na medida que você acaba a ditadura, o autoritarismo estatal, né? É curioso dizer que essa categoria de autoritarismo ela foi criada por um jurista americano chamado Karl Lowenstein, que ele disse o Estado Novo não é um regime fascista, é um regime autoritário. Depois o Juan Lins e outros usaram isso para a Espanha e para o próprio Brasil. Então, na medida que esse regime de exceção, para falarmos assim, que foi a ditadura de 64, ela termina com a derrocada, a expulsão dos militares do poder. Isso não quer dizer que a sociedade magicamente virou democrática. E eu acho que todos os governos podiam ter feito mais em relação a isso. Quando eu vejo esse entusiasmo pelo candidato da extrema-direita, eu tenho uma reação um pouco de galhofa, que é o seguinte: durante o plebiscito, não sei se você se lembra, para escolher entre monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo, 13% de brasileiros desavisados
votaram nos palhaços pretendentes da Orleans e Bragança, Da monarquia. todos membros da TFP. É. Então eu acho que para essa extrema-direita, que se aproxima da TFP, talvez 13% seja o teto. Mas eu acho que Parece não. que está um pouco maior. Parece que está um pouco mais. Aumentou mais. É. Então, eu não sei se eu devo engatar por alguma coisa que eu já estava conversando, ou vou complicar. Não, vamos embora. Vamos embora? Porque... Então, mas é bom porque serve porque eu estava dizendo antes. Quando nós temos as transições, chamada da terceira onda, né? Depois dos países nazistas, fascistas em 46, depois a Península Ibérica, Portugal, Espanha, segunda onda, e a terceira onda somos nós. Isso foi analisado como uma onda, um efeito dominó positivo de uma onda democratizante que nos influenciou. Eu concordo com isso. Agora, o problema hoje é que nós estamos subestimando a onda conservadora, autoritária, que vem do nosso do Colosso do Norte, como diria o Barão do Rio Branco, o Colosso do Norte. E é porque eu não quero falar em nome de nenhum país, porque eu só posso falar da Síria. E dos outros países na Europa, os outros países da Europa, que estão com partidos nazistas na coalizão. Duas grandes democracias consolidadas, ambas saídas do nazismo, têm hoje partidos nazistas ou neonazistas na coalizão. Então, não brinquemos com essa agitação do candidato de extrema-direita, do general de exército, e dos candidatos. Agora parece que tem vários militares de pijama apoiando o candidato da extrema-direita. Podemos fazer galhofa, gozação, mas eu acho que a gente tem que levar a sério. Eu acho também. Eu acho também que a gente está correndo. Existe. O que você acha que está causando esse espírito de extrema-direita no mundo outra vez? Ou seja, outra vez que eu digo é porque existiu no século XX ali, eu só estou falando do século XX e XXI, um momento, né, entre as guerras, que foi um momento muito de direita e tal, ou um momento muito autoritário, não só de direita, para a gente não ficar só na direita. O que é que está causando esse novo momento autoritário? Parecia que a gente estava indo para um mundo da globalização, da internet, da democracia, e rapidamente as coisas viraram. Olha, eu acho que, quer dizer, é um pouco difícil você generalizar para todos os continentes. Mas, em geral, o que tem sido apontado é o enfraquecimento do Estado-nação. Na medida em que a globalização, a transferência do poder dos Estados para as grandes multinacionais, começou com as grandes... As empresas estão mais fortes do que os Estados, não é isso? Quer dizer, e o sistema financeiro também... Está mais forte também do que os Estados. Graças a todas as tecnologias, se tornou... Não precisa estar situado num só lugar. Eu acho que um dos fatores que explicam isso é o enfraquecimento dos instrumentos dos Estados-nação de poderem definir as suas próprias políticas. É praticamente, hoje, impossível sem levar em conta o que está ocorrendo no sistema financeiro no mundo, ou os investimentos. Em segundo lugar, há um desfavor da forma democrática. Tem vários colegas meus que estão trabalhando com a questão da desconsolidação. Se você pega, por exemplo, o Latino Barômetro, 1% acham que nós somos, no Brasil, valorizam a democracia como sistema mais favorável. Isso equivale a outras pesquisas na Europa e nos Estados Unidos. O Latino Barômetro é um instrumento fantástico, porque já tem 20 anos de medida, e o Brasil, nesses últimos 2 anos, ele foi lá para baixo, e daqueles que acham que a ditadura, o regime autoritário é positivo. E o que é mais grave que esses outros autores apontam é o desfavor na juventude. Porque nos Estados Unidos, uma democracia era consolidada porque nos setores mais jovens há um favor, há uma preferência em relação à democracia. E hoje eu acho que nós estamos
sofrendo Será isso que é porque também. a China, por exemplo, que é um país que mais cresce no mundo há muito tempo e não é... Me ocorreu agora isso. O grande exemplo de país que cresce e país é a China hoje, tá certo? Não tem outro, não é os Estados Unidos, não é nada. Então, será que as pessoas olham e falam assim, por quê? Os caras não são democráticos, não pensam nisso, não querem, mas as pessoas estão melhorando de vida, que é o que no final as pessoas querem, né? Melhorar de vida, etc. Claro que é liberdade também, mas você falar, você quer... O que você troca? Olha, uma das vantagens aqui é que a ignorância quase completa sobre a China não pode exercer esse risco não corremos. E é só eu acho que o sistema chinês, do qual eu não tenho nenhuma competência para comentar, o preço a pagar pela grande performance, e é fantástico, né? Eu só estive acho que 1 ou 2 vezes na China, é uma coisa visível, a modernidade, uma coisa fantástica. Só uma historinha anedota besta. Eu estava no elevador como embaixador e eu não sei porque eu estava sem paletó e eu estava com uma camisa com um símbolozinho da Brooks Brothers. Para você saber o que é a Brooks Brothers. E ela me pergunta assim, o senhor também gosta de camisa Brooks Brothers? E beijinho, né? Bom, isso é um sinal da globalização da informação sobre a moda masculina. Mas é só você ir a Hong Kong, conversar com os movimentos de Hong Kong, para você ver. Eles querem ter a eficiência que tem, Hong Kong também é uma coisa moderníssima, mas sem pagar o preço lá. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Não tinha um modelo, não sei se você entende, não tinha um modelo de a União Soviética, por um determinado momento, era um modelo mas o que era, de autoritarismo com modernidade, etc. Mandou primeiro coisa para o espaço. Quando eu estava em Paris, os anos Mao, a China era admirada por tudo que fazia em termos da Revolução Cultural, social, que foi um desastre. Cultural. Ou então tomar partido em relação à Guerra do Vietnã. Bom, havia vários antropólogos, economistas franceses estudando a China em termos das suas políticas de economia, os planos, a planificação e tudo. Eu acho que naquele momento podia ser um modelo. Mas eu acho que ninguém... quer dizer, a não ser esses energúmenos que celebram a ditadura no Brasil, se empolgam, a não ser eles, aqueles que nós gostamos do Brasil realmente existentes, quer dizer, o bom Brasil, né? Em termos de várias liberdades e não opressão, a não ser para os negros. Os negros nunca podem ficar satisfeitos com isso, mas os brancos, pelo menos, nós gostamos do Brasil, Bossa Nova, da praia, o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, o Pantanal, desfile de escola de samba, etc. E as coisas mesmo positivas, né? Os pintores, os músicos. Esse Brasil, o Brasil bom, o Brasil iludido, não entra nessa, não cola. Eu não devo falar isso, mas, enfim, esses regimes autocráticos instalados em alguns países europeus ou asiáticos, não é isso que está motivando aqui, Você não acredita que... Não é que está motivando, é que... mas parece que tem uma alternativa à democracia. É nesse sentido que eu estou falando. Olha, isso funciona... Sabe assim, que as pessoas estão vivendo melhor do que em algumas democracias. É só isso. Eu nem estou defendendo essa tese. Não, eu sei, mas eu acho que isso é bom a nossa ignorância, porque a maioria da população não vai fazer essa nuance. E você acha que é o quê, então? Por que a gente está caindo nisso? Quer dizer, acha que é histórico? O Brasil, quer dizer, nós participamos de uma situação, como eu tentei descrever, da desconsolidação da democracia mundial, o desfavor da democracia como sistema preferível à ditadura, a perda dos instrumentos do Estado-nação de atuarem, por exemplo, na economia ou nas políticas... movimento dominó na América Latina também. É só olhar para todos indo para a direita,
até um pouco mais civilizada do que essa extrema-direita aqui, mas, de qualquer maneira, o dominó está funcionando para a direita. Mas aqui a explicação, o que motivou essa... eu concordo com o André que um dos fatores, não o único, você não pode dizer isso foi só a causa, mas foi o pavor de que, pela primeira vez na história brasileira, que se tem memória... Bom, esse país, não esqueça, viveu 300 anos com escravidão. E nós foi o último. Nós fomos o último. O debate durante o parlamento da monarquia é uma vergonha em termos das leis que eles queriam adiar o mais possível. Quer dizer, isso não se perdeu. E a República também não foi... também não foi transição. Foi um golpe, tá certo? Também foi um golpe. Exato. E não foi para instaurar uma democracia republicana. Exatamente. Agora, tem fatores, por exemplo, nós somos os campeões de trabalho doméstico no mundo. Você fala trabalho doméstico no Catar e em outros países do Golfo. Não, nós somos campeões. Não é? Em termos absolutos. Quer dizer, o trabalho, essa resistência, o que eu vi donas de casa xingando a lei de acesso aos direitos básicos que os trabalhadores têm. Agora, você quer ver o equivalente disso? No debate, o presidente da Comissão de Reforma do Trabalho, que é um deputado do PSDB, eu acho que ele chama Simval Leitão, ele teve a ousadia de propor a extinção da forma-salário no trabalho rural. Quer dizer, um retorno à escravidão. Claro, isso é uma loucura. E um outro ministro... Mundialmente... Foi um horror. Foi um horror. Nós reconhecemos a convenção e temos ratificado todas as convenções da Organização Internacional. E o país era um dos países símbolo do combate ao trabalho escravo, e agora a gente está voltando. Não, um ministro fundamentalista evangélico, ele primeiro queria proibir a lista suja dos que usam trabalho forçado similar ao escravo. E queria aguar a definição de trabalho escravo. Quer dizer, uma coisa que nós levamos décadas para implantar, e não tem graça não ter lista suja. A graça é você poder denunciar os escravocratas do século XXI nesse país. Mas vamos fazer um parênteses. Isso foi um pouco engolido para salvar um governo ilegítimo, não é isso? Não só para salvar, para instalar. Isso, para instalar e depois para segurar esse e agora governo. A troca é essa, né? Estão no mato sem cachorro. Não é isso? A troca é essa, porque... Mas a conversa continua? Claro. Eu pensei que fosse um corte. Não, é um corte, mas nesse sentido tá é um parênteses da gente falar assim, a gente está entregando as poucas conquistas que nós tivemos para, a gente que eu digo é o país, né? Mas assim, para salvar um governo ilegítimo, instaurar e salvar. E alguma coisa que tem sido sempre proposta por vários governos e nunca é colocada em prática, primeiro o imposto de herança. O imposto de herança no Brasil é 4%. Isso é ridículo. E depois a não modificação das alíquotas do imposto de renda. Quer dizer, o governo... Não é progressivo, né? Na prática, rico paga menos do que pobre. Quer dizer, eu que sou um funcionário do Estado, não tem nem conversa. Sai lá os 27% e não tem conversa. Agora, banqueiros amigos meus pagam menos, quer dizer, não é correto, né? E a taxação indireta para a maioria da população pobre e negra é delirante. Então, eu acho que isso é a especificidade brasileira, esses aspectos do autoritarismo socialmente implantado nas relações pessoais. Aquilo o Roberto da Mata trabalhou com isso e o O'Donnell também. Sabe com quem você está falando? Quer dizer, se você diz em outro país, você vai às favas, não me interessa com quem eu estou falando. Então, as hierarquias sutis na relação entre as classes sociais
no Brasil, tudo isso alimenta esse autoritarismo. Quando você tenta mexer nisso... Socialmente. E em 64, de uma certa maneira, foi a mesma coisa, porque as reformas de base eram reformas moderadíssmas. E eu vou te contar uma outra coisa que quando eu pesquisava com Michael Hall, e a gente lia, que é um historiador, grande historiador da classe operária da Unicamp, havia uma imprensa socialista, nem era anarco-sindicalista. Os socialistas italianos, que eram a mão de obra aqui, eles diziam, esse governo não sabe, o governo de São Paulo, não sabe distinguir uma greve de uma revolução. Eles ficaram apavorados, né? A Fiesp, em 24, criou uma lista negra dos sindicalistas. E tem uma circular da Fiesp dizendo agora não precisamos mais ter a nossa lista. Aí era, em 1924, o DOPS foi criado. O governo pode fazer isso. Passou a fazer serviço pela gente. Exato. Se você junta tudo isso, dá em golpe de 64 e dá no golpe do impeachment. Por quê? O golpe do impeachment da presidenta Dilma, como diz o meu colega Renato Lessa, foi o primeiro ato de um processo de neutralização da esquerda que vai acabar com o impeachment preventivo da condenação do presidente Lula. Então, como que uma pessoa de 20 anos, que você diz que boa parte até está encantada por uma direita, ou por ignorância, ou por desespero, nós não sabemos. Como é que ela pode entender que o autoritarismo vem caminhando? Que sinais que ela pode ver, que uma pessoa mais jovem pode identificar e falar, opa, peraí, mas isso aqui, né? Como um mapinha, alguma coisa assim que a pessoa fala, acho que nós não estamos caminhando para o lado certo, se continuar assim. Olha, eu primeiro devo confessar que eu estou muito longe dos jovens, desde 2001 eu não dou aula mais no Brasil. Mas o que eu posso aprender pelas minhas filhas ou o que você alertaria as pessoas? Olha, se estiver acontecendo isso, preste atenção. Se estiver acontecendo, preste atenção que nós talvez estejamos abrindo mão de algumas coisas que a gente conquistou. Claro que isso é muito função da escola. Felizmente, essa baboseira dessa lei da escola sem partido vai ser derrubada. Isso é muito o papel da escola e depois da universidade. A universidade, estou falando no nome de muita gente, mas as pessoas que eu gosto, um grande cientista político francês, que foi meu colega, o Michel Debrun, ele dizia que a universidade tem que desempenhar um papel de intelectual orgânico coletivo, intelectual orgânico do partido político, que o Antônio Gramsci falava. Então, nessas questões de baixa abstração, a questão da violência, a questão do meio ambiente, a universidade tem um papel a desempenhar. Eu não creio que esse papel tenha estado totalmente perdido, porque essas invasões da Polícia Federal a 8 universidades com títulos suspeitíssimos, de uma certa maneira, visavam acuar as universidades federais, por causa da sua autonomia, do seu ensino. Mas se eu penso na USP, a USP se enfraqueceu muito em termos de voz externa no debate. Agora, isso vem sendo retomado. A diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a Maria Arminda, tem ido nesta direção da faculdade opinar, participar, alertar em relação a esse processo. É claro que as mídias eletrônicas, a televisão, o rádio, também têm esse papel. Mas estão cumprindo? Uma coisa é ter o papel, a outra coisa é cumprindo. Quer dizer, são assuntos diferentes, não é isso? Olhando o Latino Barômetro, eu não tenho estudado pesquisas específicas.
eu acho que nós afundamos muito nesse desfavor nessas classes mais jovens em relação à democracia. E agora, talvez não se deva subestimar o efeito que esse governo atual, ilegítimo, com 70% de rejeição, tem muito jovem. Tem muito jovem desses 70%. Claro. Eu não vi a desagregação das idades. Mas, de qualquer maneira, a solução para sair desse governo é que é perigoso. Não, quer dizer, sério, você fala, não, então tá bom, então vamos pegar uma coisa autoritária. Eu acho que os movimentos de jovens na periferia, os negros, por exemplo, pelo menos aqui em São Paulo, eu acho que há uma... Eu tenho visto alguns programas, algumas iniciativas, estão muito vivas nessa consciência. Os jovens brancos, a bola está dividida, porque efetivamente essa corrupção, essa vaga de corrupção entre empresas e políticas e políticos, depois do mensalão, isso teve um impacto importante. Mesmo sabendo que não é novidade? Não, só o fato de... Não é nenhuma novidade, mas a questão é que um juizinho de primeira instância, não é, se arvora em Lord Protector do Brasil e todos os ministros das Cortes Supremas têm medo desse juiz e dos fundamentalistas evangélicos do Ministério Público, não é? Da Lava Jato. Então, porque eles disseram o que eles iam fazer. Eles falaram, nós vamos movimentar a opinião pública para não permitir que a gente seja impedido. A questão, o que até é esperto, né, do ponto de vista de estratégia, a questão é que talvez eles estejam não seguindo a lei. Não, e né? a outra questão... Eu acho que essa é a coisa. Eles talvez não devessem ter saído disso. O que os meus amigos advogados praticantes dizem é isso, que há várias práticas que não são legais. Agora, o que é pior é que eles se tornaram um movimento político. Quer dizer, quando um chefe do Ministério Público, da Lava Jato, resolve fazer jejum, isso primeiro é de um ridículo atroz, e depois, quem faz greve é o José Bové na França, enfim, ou o Stedley aqui, não, se quiser. Gandhi fazia jejum. O Gandhi, mas o pessoal do Martin Luther King. Agora, fazer jejum para que uma decisão não seja tomada pelo Supremo Tribunal Federal. E, além do mais, o que o juiz Moro fez de liberar as conversas telefônicas da presidenta Dilma, do presidente Lula, da família dos advogados, isso é crime. Numa democracia consolidada, ele já tinha dançado. Aqui não. Ele recebeu um pequeno peteleco, que ele esteja no melhor lugar possível, nos céus. O ministro Teori deu um petelecozinho nele. E o juiz Moro, mundo afora, continua dizendo que aquilo foi... E uma desculpa esfarrapada que os governados precisam saber. Teriam o direito. Os governantes atuam. Isso é atuação política. E esse triplex que alguém me disse hoje que está sendo leiloado. Como é que você leiloa um triplex que não é o do Lula, que foi condenado por ter propriedade do triplex? Então, de uma certa maneira, esses abusos, eu acho que talvez estejam chamando a atenção. Mas essa campanha política da Lava Jato, eu acho que conquistou boa parte da população e dos jovens. E porque é fácil também, se falar, vamos limpar o mundo. É muito visível. Eu vou limpar o país, vamos fazer... Normalmente essas soluções simples e fáceis costumam levar para coisa ruim. E como na Itália, depois do Mani Puliti, que era um movimento formidável, os juízes vieram aqui, nós trouxemos alguns, foi dar em Berlusconi. Que voltou. Né? Ele agora voltou, mas ele não pode ser eleito ainda. Ele tem um período de caçada. Agora, aqui, nós demos nesse governo. Quer dizer que o presidente é réu em 2 grandes processos e não está
alijado do poder porque os deputados foram comprados para votar contra o processo. Então o estrago foi imenso. Agora, quem são os responsáveis desse estrago? Primeiro, o primeiro estrago, eu acho que é a elite branca. A elite branca, classes médias altas medrosas, que se assustaram com essas migalhinhas dadas ao povo. Isso foi uma das motivações. Depois é porque essas classes dominantes, elas querem ter uma segurança que elas vão poder atuar dentro do Estado. Uma matéria que está muito em debate hoje são os conselhos onde o Estado e as empresas participam. E as empresas querem influir na nomeação dos representantes políticos. Não pode. A Miriam então dizia isso hoje, mas não dá, isso não vale. Não é assim. Depois, em segundo lugar, o segundo responsável por impeachment, depois das elites, depois da Lava Jato politizada, é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal tinha o dever de supervisionar o impeachment. É uma lei horrível dos anos 50 que devia ter sido refeita. Ninguém abriu o olho para refazer. O Supremo Tribunal Federal deixou o réu criminoso, condenado, Cunha, a pintar e bordar. Aí ele acaba o impeachment da presidenta Dilma por uma bobajada, essas pedaladas que nunca poderia ser um crime de responsabilidade, não para a esquerda, mas para juristas no mundo inteiro. O pessoal na França dava gargalhadas sobre isso, e todos os presidentes fizeram isso. Fora do Brasil, todo mundo vê como golpe. Tá ninguém entende. Ou entende. Ninguém entende, foi golpe mesmo. É. E agora, o Supremo, quer dizer, esse Supremo, eu digo a você que eu quero sair na frente da campanha de mandato para ministro Supremo, depois dessa performance. Por quê? Esse Supremo garantiu a impunidade dos sequestradores, torturadores e assassinos do regime militar, e caindo na esparrela de achar que a lei de anistia foi um pacto entre a ditadura e a sociedade civil. Depois, não supervisionou o impeachment. E a cereja no bolo resolveu deliberar, isso é o ministro Jobim que me diz, que até disse numa entrevista, deliberar contra a Constituição. O ministro Jobim disse, vem cá, juiz-ministro não é para descobrir a lei que está favorecendo mais um momento. Claro que não. Não, eles precisam é a Constituição e pronto. Cumprir a Constituição. E não cumpriram, com espetáculos realmente atrozes da ministra Rosa Weber indo numa cascata de name dropping. Eu estou até parecendo ela hoje, estou citando tantos nomes. Não parava de citar nomes contra ela própria, autores que eu sei que contra a decisão dela. E no fim disse, não, mas eu vou ter que votar contra a minha vontade para me irmanar com os meus coleguinhas. Então, quer dizer, as elites medrosas, as elites que queriam continuar tendo influência no Estado, depois a politização da Lava Jato e o Supremo Tribunal Federal são responsáveis, quer dizer, são cúmplices dos... O senador Aécio Neves, posso falar dele? Porque eu acho que ele foi um mau perdedor. Né? A gente estava falando um pouquinho antes, o Al Gore perdeu lá nos Estados Unidos, no caso ali até de um jeito roubado, e o cara soube manter, deu preferência à democracia do que os interesses pessoais. Virou prêmio Nobel. Depois, Eu não digo que o Aécio foi ganhar prêmio Nobel. Não viraria, mas assim, de qualquer maneira ele podia ter aceito a derrota, porque foi uma derrota, certo? Podia ter aceito a derrota com dignidade, ele tocou fogo, se aliou a Eduardo Cunha, etc. E a gente veio caindo dali para cá. Independente dos erros, claro, na economia, da traição que a presidenta Dilma fez em relação à campanha, né? Falou uma coisa e fez outra, é um monte. Mas ela era a presidente eleita e o país, ou algumas pessoas do país, resolveram botar fogo
Não, E agora nós estamos numa situação complicadíssima, porque a gente não estaria. Não estaríamos né? falando aqui disso. É. Não, o senador Aécio deu um tiro no próprio pé, como você disse. Porque ele ganhou 51 milhões de votos. Isso não é pouca coisa no Brasil. Mas ele resolveu, como ele próprio disse, fazer aquela molecagem de pedir recontagem de votos, depois aquele processo do Tribunal de Justiça, depois se meter com JBS, falso empréstimo, essas coisas. Hoje, como você diz, eu concordo totalmente com você, se ele tivesse ficado calminho, digno, se ele tivesse se inspirado no seu avô, ele teria sido mais elegante, não teria sido escorraçado a presidenta Dilma, e animado e legitimado, porque esse golpe do impeachment, sem a legitimação do senador Aécio e do PSDB, não ia dar certo. Claro. Então, quer dizer, hoje nós caímos, por causa de todos esses que cozinharam, que foram os chefes Essa comida horrorosa do ensopado trágico do impeachment, eles estão mandando. Quer dizer, esse Congresso que tem, como se falava no Império, uma das pautas mais regressistas, os liberais chamavam os conservadores de regressistas. É um Congresso regressista. Não? A PEC dos 50 anos, o meu colega relator especial sobre a pobreza extrema, ele escreveu dizendo que isso põe em risco a própria juventude que nós estamos falando, quer dizer, os direitos sociais da própria juventude. A reforma do trabalho, ela pôs abaixo uma bandeira do sindicato em 1907, que era a jornada da 8 horas de trabalho. Em todo o sindicalismo e anarco-sindicalismo mundial, as 8 horas de trabalho eram um dogma, pois isso veio abaixo. E também tem gente falando em 5 já, nos Estados Unidos e tal, e etc. Eu acho que na França já puseram abaixo a jornada, a semana de 35 horas. E depois também diminuírem o limite de entrada da mão de obra adolescente, juvenil, de 18 anos para um limite muito mais baixo. Quer dizer, são estragos que estão sendo feitos no Brasil, construído mal ou bem de Sarney a Dilma. Quer dizer, essa voracidade, essa volúpia, esse desrespeito pelo Brasil bom, né? Entramos nessa situação rastaquera, calhorda, que é a vergonha desse governo que tem oposição de 70% da da população. E agora, pela tua experiência, quanto tempo a gente demora eu não vou ver isso. um país? Eu não vou ver isso. Isso, para a minha geração, que eu vou fazer, enfim, eu estou em marcha aos 75 anos, é uma... Quer dizer, eu nunca fico pessimista ou frustrado, acho que esses estados de espírito não interessam. Mas eu acho que nós temos que fazer uma autocrítica. Quer dizer, todos nós, muitos com muito mais importância do que eu, que nos metemos na celebração da Constituinte de 1988. Eu tenho um jovem colega constitucionalista que eu respeito, que ele disse a elite brasileira nunca engoliu o pacto de 1988. Fizeram de conta, mas a vingança está sendo dada em 2018. Quer dizer, toda aquela caminhada que nós fizemos, aos trambolhões também, se você quiser, nada foi linear, mas todos os governos eu falo na perspectiva minha dos direitos humanos, todos contribuíram, todos contribuíram. Quer dizer, que a gente imagina que devia estar excluído, o presidente Collor foi quem falou na Assembleia Geral dizendo que a violação dos direitos humanos não pode ser a soberania não pode ser o escudo das violações de direitos humanos. E obrigou a todas as embaixadas brasileiras a receberem reclamações das ONGs estrangeiras. Então, até esse governo que foi nefando, você tem
tem uma continuidade. Então foi um esforço Um para a esforço gente chegar enorme. até um determinado ponto e a gente está desmantelando. Estamos num lodaçal de lama, um mar de lama, não é? E com a ameaça, que eu acho que nós devíamos levar mais a sério, para que se pense numa resistência. Quer dizer, eu acho que nós não chegamos ainda ao ponto de uma resistência francesa contra o fascismo, mas eu acho que todas as forças democráticas deviam parar de ficar se julgando setas e pensarem... Devia ter feito isso já há algum tempo, já devia estar preparado. Para não ter que ficar na mão do PMDB, para não ter que ficar na mão dos antigos... Demorou demais, né? Quer dizer, Tomara que faça agora. E realmente esse presidencialismo de coalizão ou de cooptação, como o Fernando Henrique falou, isso foi destruidor, foi, né? Foi destruidor. Porque esses conservadores, reacionários, corruptos, com interesses pequenos corroeram a democracia em consolidação. Agora, eu acho que o importante é dizer, claro que há alternativas, a política oferece a possibilidade e não vamos desperdiçar as eleições de 2018. Vamos então encerrar, que a gente sempre encerra com a mesma pergunta também. Quem você acha que nós, humanos, brasileiros, no caso, somos? Eu acho... quando eu estou aqui, eu fico muito enraivecido com o Brasil. O meu Facebook é um pouco a raiva contra o Brasil. Mas quando eu saio, vem à tona esse Brasil fantástico que nós falamos, todos esses que nós lembramos, Bom Severo, Brasil, que você está chamando de bom Brasil. É o bom Brasil, Franco Montoro. Depois você pensa no Heitor dos Prazeres, Pintor, você pensa no Ataúfo Alves. Enorme. Tom, Chico, mas também todos aqueles negros, Donga, pessoas absolutamente... Pixinguinha, que formidável. Então, isso vem à minha consciência, aí eu fico com esperança. E como eu saio toda hora... Mas isso não é só saudade? Não sei, eu não uso saudade. Não é só saudade? Quando você está lá, você vai... Não. Né? A minha receita, eu não tenho saudades de Paris ou de Genebra, quando eu estou aqui, e quando eu estou lá eu não tenho saudade do Brasil, porque senão você não vive. Não vive. Agora, essa sensação de subir a sua consciência, o Brasil bom, que foi dignificado desde João Goulart até Dilma, isso sinaliza que há uma alternativa e que nós vamos sair dessa. Tá bom, muito bom.